O vento uivante cortava as planícies congeladas do Vale Pelican como uma lâmina invisível. A temperatura beirava os 30 graus negativos, transformando cada lufada de ar em agulhas que castigavam os pulmões. Aqui, poucos animais sobrevivem, mas o bisão possui tudo o que o ambiente exige para prosperar diante de uma temperatura indomável como essa. Mas nessa manhã, um deles caiu. Não foi uma morte natural, sua vida foi ceifada. Sob um manto de neve intocada jazia o que sobrou de um colosso. O bisão adulto é um leviatã de quase 1 tonelada de puro músculo e instinto de sobrevivência. Territorial e protetor com seu rebanho, esse herbívoro está pronto para se defender e esmagar qualquer opositor. Porém, nessa manhã, o monumento de músculo encontrou seu fim cedo demais. A cena era de um abatedouro a céu aberto. A neve estava empapada de um vermelho escuro e fumegante. As pernas da criatura estavam destroçadas, tendões grossos como cabos de aço haviam sido rompidos com uma precisão cirúrgica. A carcaça exibia feridas profundas, retalhos de carne arrancados demonstravam que a vítima vivenciou uma tortura até dar seu último suspiro. Mas nesse cenário imenso de poucos moradores, quem ou o que seria capaz de assassinar um titã encouraçado com tamanha ferocidade? Havia apenas marcas a serem investigadas e um rastro de carnificina que desaparecia na névoa sombria da floresta. Algo estava caçando nas sombras de Yellowstone. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje nós vamos rasgar o véu do maior santuário natural da América do Norte para investigar o mistério biológico mais aterrorizante e fascinante do nosso tempo. O caso arquivado de um ecossistema complexo e da besta negra que reapareceu para reivindicar o seu trono em um mar de violência e redenção. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O Parque Nacional de Yellowstone, inaugurado em 1872, carrega o título majestoso de primeiro parque nacional do mundo. Uma extensão gigantesca de quase 9.000 quilômetros quadrados, uma arena primordial onde a natureza selvagem deveria ditar as regras. Mas, por décadas ininterruptas, esse Éden esteve doente. Na década de 1920, impulsionado pela arrogância humana e por uma política de extermínio implacável de lobos. Com isso, o último grande predador de topo da cadeia alimentar foi caçado, encurralado e apagado da história local. Sem o maestro da morte para controlar o ritmo da vida, o equilíbrio colapsou. As populações de grandes herbívoros, especialmente os alces, explodiram. Em um frenesi de consumo desesperado, eles devoravam cada broto, cada folha de salgueiro e álamo que ousava nascer. As margens dos rios ficaram nuas. Sem a madeira, os castores foram varridos do mapa. Sem as represas dos castores, os peixes e anfíbios definharam. A própria geometria dos rios foi alterada pela erosão catastrófica. O ecossistema de Yellowstone estava apodrecendo lentamente sob o peso da sua própria superpopulação herbívora. Anos se passaram e em janeiro de 1995, o ar em Yellowstone ficou mais pesado. Relatos começaram a se acumular nas mesas dos guardas florestais. Bisões, os verdadeiros tanques de guerra biológicos das pradarias, estavam sendo encontrados dizimados. Não era o frio, não era a velhice, era predação pura, violenta e calculada. Os investigadores da vida selvagem se depararam com um quebra-cabeça banhado em sangue. Eles precisavam isolar os suspeitos, e o primeiro pelas evidências foi o puma. Um felino que é a própria definição de furtividade, um assassino solitário que pesa quase 100 quilos e ataca como um relâmpago silencioso. Existiam de fato registros históricos raríssimos de pumas atacando bisões no século XIX, mas a matemática da morte não batia. Um bisão adulto pesa facilmente 900 quilos, ostentando um peso hipertrofiado e chifres de queratina sólida que funcionam como cimitarras mortais. Para um felino solitário saltar sobre um leviatã desses seria um suicídio.
As feridas nas carcaças eram amplas, rasgadas, espalhadas pelo corpo todo, incompatíveis com a mordida asfixiante e cirúrgica de um felino. O puma foi sumariamente eliminado da lista de suspeitos. A atenção então se voltou para o urso negro americano, uma criatura de 270 quilos com garras curvas e músculos densos. Mas a biologia comportamental do urso negro o condena à inocência. Eles são oportunistas, necrófagos que preferem o caminho de menor resistência, frutas, larvas e a carne de algo que já teve o trabalho de morrer. O urso negro recua diante de um bisão saudável. Eles roubam filhotes desprotegidos, não travam guerras com exemplares adultos enfurecidos. Foi então que uma sombra colossal pairou sobre a investigação. Ursus arctos horribilis, mais conhecido como urso grizzly. Ele é uma subespécie do pardo, um pesadelo ambulante que pode ultrapassar os 300 quilos de fúria cega. Um monstro cuja patada tem energia cinética suficiente para decapitar um animal de médio porte. Os registros confirmam: grizzlies caçam bisões. Em raras e épicas batalhas, ursos grizzlies foram documentados arrastando jovens bisões para a morte em lutas brutais que duram quase 20 minutos de agonia, rugidos e ossos se partindo à beira de rios congelados. O grizzly tem a força militar para cometer o crime, mas a perícia forense naquelas carcaças gritava outra coisa. O padrão de ataque de um urso é caótico, focado em esmagar a espinha ou quebrar o pescoço com força contundente. Os bisões mortos exibiam múltiplas lacerações nas pernas traseiras e nos flancos. Eles foram sangrados até a exaustão mecânica. Foram cercados. O urso grizzly, por mais titânico que seja, ataca sozinho. Ele não orquestra táticas de guerrilha. A dúvida então persistia, mas o perfil não se encaixava perfeitamente. Diante do beco sem saída, o desespero investigativo flertou com a loucura. Teriam os bisões se atacado? Durante a época de acasalamento, machos colidem cabeças com o impacto de carros batendo a 70 km por hora. As brigas territoriais resultam em perfurações contundentes de chifres, não em carne devorada até o osso. A biologia exige DNA, exige pegadas, exige realidade. E a realidade, cravada na neve manchada de vermelho, era composta de dentes, suor, estratégia e, acima de tudo, união. A resposta para o mistério estava oculta na própria história de destruição humana, aguardando o momento certo para revelar sua face terrível. No dia 17 de março de 1999, pesquisadores isolados no congelante Vale Pelican ergueram seus binóculos e testemunharam o impossível. Uma visão que Yellowstone não presenciava há 70 anos. Não era um caçador solitário. Era um exército perfeitamente sincronizado, uma matilha coordenando um ataque militar contra um bisão adulto. Lobos! Mas não eram lobos comuns que tropeçaram no parque. Eram a descendência letal e direta dos 41 lobos cinzentos que os próprios cientistas haviam trazido do Canadá e reintroduzido em Yellowstone entre 95 e 97. A humanidade, a mesma força destrutiva que havia patrocinado uma campanha governamental e sádica para erradicar cada lobo da face daquelas terras até 1926, agora tentava consertar o seu erro. Ao abrir as gaiolas de transporte em março de 1995, o homem não soltou apenas animais. Ele soltou a cura biológica do parque, a cura que se multiplicou e colocou a casa em ordem. O resultado dessa intervenção foi um choque de realidade que a ciência chama de cascata trófica, um milagre violento. A presença dos lobos alterou o comportamento das presas através da pura indução de terror. Os alces, temendo a morte iminente, pararam de pastar despreocupadamente nos vales abertos e nas margens dos rios. Eles fugiram para áreas de difícil acesso. No segundo seguinte, a floresta respirou.
Os salgueiros explodiram em crescimento. O retorno da madeira trouxe os castores de volta. As represas construídas por eles criaram nichos para patos, lontras, peixes e anfíbios. As carcaças deixadas pelos lobos alimentaram gerações de águias carecas, corvos e ursos famintos que despertavam da hibernação. O próprio curso dos rios, antes largo e raso pela falta de raízes para segurar as margens, se estreitou, aprofundou e estabilizou. O medo do lobo curou a terra. No entanto, o lobo não é um ser invencível, e a caça é uma transação financeira paga com sangue e risco de morte extrema. Pesquisas revelam que abater um bisão é 3 vezes mais perigoso e complexo do que abater um grande cervo ou alce. Um bisão não foge facilmente. Ele gira seu corpo de quase 1 tonelada e transforma sua cabeça em uma arma. Um golpe lateral dos seus chifres ou um coice direto é capaz de estilhaçar a caixa torácica de um lobo adulto, encerrando a sua existência em um único segundo de agonia esmagadora. É uma guerra de trincheiras. Para derrubar esse animal, as matilhas precisam de resistência e inteligência estratégica. Precisam de 9 a 13 indivíduos operando sob uma liderança telepática. A matilha Moles, isolada nas neves profundas do Vale Pelican, onde a presa era escassa, foi forjada nessa fornalha de sofrimento. Eles se tornaram a elite militar de Yellowstone, especializando-se em sangrar bisões até a submissão, produzindo espécimes hipertrofiados, verdadeiros gladiadores lupinos. A besta negra que voltou para assombrar e caçar os leviatãs de Yellowstone nunca foi um monstro das profundezas, nunca foi um demônio sedento por sangue descontrolado. Tratava-se, na verdade, da peça mais complexa e vital da engrenagem do mundo natural. Um predador mestre que liderava os outros lobos, um lobo negro valente e forte, um carniceiro implacável para suas presas, mas um curandeiro absoluto para aquela terra doente. Um caçador brilhante que a ignorância, o medo primitivo e a arrogância humana apagaram com pólvora e veneno, mas que a redenção científica e a sabedoria corajosa trouxeram de volta do túmulo evolutivo. E com o uivo rasgando novamente as madrugadas congeladas, o pulso do mundo foi restaurado. A vida fluiu nos rios redesenhados, as águias rasgaram os céus limpos e o verde ressuscitou do cinza morto. Hoje, uma formidável força armada de mais de 100 lobos distribuídos em 3 alcateias patrulha o núcleo de Yellowstone, com o grande ecossistema abrigando cerca de 350 deles em todo o parque. A intervenção de 1995 repousa nos anais da história moderna como a maior e mais esmagadora vitória de conservação que o ser humano já orquestrou. Contudo, a humanidade ainda empunha suas armas. O debate ruge nos corredores do poder e nos campos abertos. Os lobos que ousam colocar uma pata além da linha imaginária que delimita o Parque Nacional ainda enfrentam a mira telescópica da caça ilegal, retornando ao ciclo de conflito com pecuaristas que se recusam a aceitar os verdadeiros donos do vale. Nós acreditamos que civilizar a Terra significa esterilizá-la do perigo. Mas Yellowstone nos arremessa a verdade nua na cara. Nós somos apenas inquilinos em um mundo regido por garras presas e equilíbrios que mal conseguimos compreender. A verdadeira medida da inteligência humana não está na nossa capacidade de destruir as feras que nos assombram, mas na coragem moral de aceitar que não somos os donos solitários do ciclo da vida. Na verdade, muitas vezes nós nos assemelhamos mais aos parasitas. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Você nos ajuda muito a realizar o nosso sonho de chegar a 1 milhão de inscritos. Obrigado por assistir. Fui!